Dual language books have been at the heart of my language learning journey for decades. I still remember my first one, a French-English reader from 1964. For me, having the translation right alongside the original helps keep the flow, making language learning more immersive and intuitive. That is why I've created a collection of dual language texts with audio based on the same method I've used for over 30 languages. You can explore them along with my memoir, A Life in 30 Languages, at polyglotdreams.com. Not only will you share in my adventures around the world, but you'll also benefit from my language learning experience and academic research on the subject of foreign language acquisition and cultural adaptation. So go to Polyglot Dreams and click on the top banner that says Find Out More about the dual language learning sets. Chapter 2. Becoming a Chameleon. Capítulo 2. Tornando-se camaleão. I find linguistic and cultural identity to be an intriguing aspect of foreign language acquisition and cultural adaptation. During that year in Colombia, my experiences caused me to closely observe my own and other people's linguistic and cultural identities as I traveled the world and learned new languages. We have a kaleidoscope of identities, including social, national, racial, ethnic, gender, and religious identities, which may fade in the background or come to the forefront depending on the social interaction at a given moment. Linguistic and cultural identity can be understood in simple terms as identifying with or feeling part of the community that speaks the language in question, whether it is your mother tongue or an additional language. You talk and act like other members of the community, and it feels natural to do so. Eu considero a questão da identidade linguística e cultural aspecto fascinante da aquisição de línguas estrangeiras e da adaptação cultural. Durante aquele ano na Colômbia, minhas experiências me levaram a olhar mais de perto a minha própria identidade linguística e cultural, e a de outras pessoas enquanto viajava pelo mundo e aprendia novas línguas. Nós temos caleidoscópio de identidades, incluindo identidades sociais, nacionais, raciais, étnicas, de gênero e religiosas, que pode desvanecer-se em segundo plano ou vir à tona, dependendo da interação social em determinado momento. A identidade linguística e cultural pode ser entendida em termos simples como identificar-se com ou sentir-se parte da comunidade que fala a língua em questão, seja a sua língua materna ou uma língua adicional. Você fala e age como outros membros da comunidade, e isso parece ser algo natural. It is possible to develop multiple linguistic and cultural identities throughout our lifetime. Some people are born into and raised in multilingual and multicultural families and/or communities. Even in such situations, there can be significant differences among individuals in developing proficiency in the languages spoken at home and/or in the community, and adopting diverse cultural values, attitudes, beliefs, and behaviors. Language is a fundamental aspect of cultural identity, so the degree to which one develops linguistic competence affects the strength of cultural identity. Children of immigrants who speak their heritage language experience their heritage culture in their daily lives much more than children who don't speak their heritage language. É possível desenvolver múltiplas identidades linguísticas e culturais ao longo da nossa vida. Algumas pessoas nascem e são criadas em famílias ou comunidades multilingües e multiculturais. Mesmo em tais situações, pode haver diferenças significativas entre os indivíduos no desenvolvimento de proficiência nas línguas faladas em casa ou na comunidade, e na adoção de diversos valores culturais, atitudes, crenças e comportamentos. A língua é aspecto fundamental da identidade cultural, portanto, o grau em que se desenvolve a competência linguística afeta a força da identidade cultural. Os filhos de imigrantes que falam sua língua de herança experimentam muito mais, em sua vida diária, a cultura de herança do que as crianças que não a falam. The loss of heritage language among immigrant children sometimes leads to an inability of the parents to socialize with their children, family disunity, and even domestic violence.
When parents do not help their offspring learn their heritage language, the children may lose the opportunity to learn that language in a natural setting and even their ethnic identities. Conversely, studies related to the maintenance of heritage languages show positive correlations between language maintenance and the construction of ethnic identities, personal psychological development, higher self-esteem, and confidence. A perda da língua de herança entre as crianças imigrantes às vezes leva à incapacidade dos pais de se socializar com seus filhos, à desunião familiar e até mesmo à violência doméstica. Quando os pais não ajudam seus filhos a aprender sua língua de herança, estes podem deixar passar a oportunidade de aprender essa língua em um ambiente natural e até mesmo perder suas identidades étnicas. Por outro lado, estudos relacionados à manutenção de línguas de herança mostram correlações positivas entre a manutenção da língua e a construção de identidades étnicas, desenvolvimento psicológico pessoal, maior autoestima e confiança. I remember being shocked at an Association of International Business conference by a presentation from an American academic of Chinese ethnicity who did a psychological investigation involving ethnic Chinese in the U.S. She never asked the subjects in the study if they spoke Chinese. She simply treated them all the same in trying to show how their cultural background affects their perception. I mentioned this during the question and answer session. Afterward, an audience member came up to me and commented that since she did not consider proficiency in the heritage language, her research approach seemed like racial stereotyping equivalent to racial profiling condemned in the U.S. Lembro-me de ter ficado chocado em uma conferência da Associação de Negócios Internacionais, por causa de uma apresentação de uma pesquisadora acadêmica americana de etnia chinesa, que fez uma investigação psicológica envolvendo chineses étnicos nos Estados Unidos. Ela nunca perguntou aos participantes do estudo se eles falavam chinês. Ela simplesmente tratou todos da mesma forma na tentativa de mostrar como a sua formação cultural afeta a sua percepção. Mencionei isso durante a sessão de perguntas e respostas. Depois, um membro da plateia veio até mim e comentou que, como ela não considerava proficiência na língua de herança, sua abordagem de pesquisa parecia um estereótipo racial equivalente ao perfil racial condenado nos Estados Unidos. For the last 30 years, I have been a cross-cultural management professor in Japan. My research is focused on the psychological and attitudinal factors that affect foreign language acquisition and cultural adaptation. Indisputably, linguistic and cultural identity is the most critical factor in determining how well a foreign language learner imitates people who speak the target language as their mother tongue regarding their accent, prosody, speech habits, and body language. I previously mentioned that my other linguistic and cultural identities only affect my native tongue when I'm not attentive or not trying to prevent it. This reminds me of a research paper written on this subject by Nicole Marks. I want to talk about what she wrote concerning her personal experiences because they reflect, in many ways, my own experiences during my language learning journey. Nos últimos 30 anos, tenho lecionado como professor de gestão intercultural no Japão. Minha pesquisa tem se concentrado nos fatores psicológicos e atitudinais que afetam a aquisição de línguas estrangeiras e a adaptação cultural. Sem dúvida, a identidade linguística e cultural é o fator mais importante para determinar o quão bem um estudante de língua estrangeira imita os falantes da língua-alvo, em termos de sotaque e prosódia, bem como hábitos de fala e linguagem corporal. Eu mencionei anteriormente que as minhas outras identidades linguísticas e culturais só afetavam minha língua materna quando eu não percebia ou não fazia um esforço para impedi-las. Isso me lembra um artigo científico sobre esse assunto escrito por Nicole Marks. Eu gostaria de falar sobre o que ela escreveu a respeito de suas experiências pessoais, porque elas refletem, de muitas maneiras, minhas próprias experiências durante minha jornada de aprendizagem de línguas. As a Canadian whose mother tongue is English, she explores the construction of her German linguistic and cultural identity during a 3-year sojourn in Germany. At first, she tried to keep people from thinking that she was American from her accent when she spoke German.
She still couldn't imitate local German speakers well enough to do so, and with previous experience learning French, she spoke German with traces of a French accent. The fact that French students were more readily accepted than Americans by the locals was one motivating factor. Como uma canadense cuja língua materna é o inglês, ela explora a construção de sua identidade linguística e cultural alemã durante sua permanência de 3 anos na Alemanha. No início, ela tentou evitar que as pessoas pensassem que ela era americana por causa de seu sotaque quando falava alemão. Ela ainda não era capaz de imitar os falantes locais de alemão o suficiente para passar essa impressão, e como já tinha tido experiência com a aprendizagem do francês, ela falava alemão com traços de sotaque francófono. Uma das suas motivações era o fato de os estudantes franceses serem mais facilmente aceitos pelos habitantes locais do que os estudantes americanos. As she began to copy her local counterparts in non-linguistic forms, such as their dress style and social behavior, she progressed in developing a more native-like German accent. As Shakespeare said, "All the world's a stage, and all the men and women merely players." Later, I would like to discuss the relationship between acting and successfully functioning in foreign languages and cultures. À medida que ela começou a imitar seus colegas locais em formas não linguísticas, como o estilo de se vestir e o comportamento social, ela progrediu no desenvolvimento de um sotaque alemão mais parecido com o de um nativo. Como disse Shakespeare, o mundo é um palco. E todos os homens e mulheres são meros atores. Mais à frente, gostaria de falar sobre a relação entre atuar e operar com sucesso em línguas e culturas estrangeiras. She started to imitate aspects of the regional German dialect and accent of where she spent most of her time, and those of the places she visited. During this process, she experienced a significant influence on how she spoke and wrote in her native English. In brief interactions with locals, she played the game of trying to create the impression that German was her mother tongue. Ela começou a imitar aspectos do dialeto e sotaque do alemão regional de onde passava a maior parte do seu tempo, bem como daqueles pertencentes aos lugares que visitava. Durante esse processo, ela teve uma influência significativa na fala e na escrita de seu inglês nativo. Em breves interações com os habitantes locais, ela brincava tentando dar a impressão de que o alemão era sua língua materna. After reaching a high level of German proficiency, and with more success in creating the impression of being a native speaker, she returned to Canada. For the initial 3 months, her accent in English was not only affected by her German, but also by her impression of a British accent. She often sought to mimic a British accent while teaching English in Germany, since this was the preferred accent among her students. One important reason for the foreign accent in her native English was the desire to express that her experiences and ability in foreign languages had transformed her. She was no longer the same as monolingual Canadian speakers of English. Depois de ter alcançado um alto nível de proficiência em alemão e ter tido mais sucesso em passar a impressão de ser nativa da língua, ele voltou para o Canadá. Nos primeiros 3 meses, seu sotaque em inglês foi afetado não só pelo seu alemão, mas também pela imitação de um sotaque britânico. Ela frequentemente buscava imitar um sotaque britânico enquanto ensinava inglês na Alemanha, já que ele era o sotaque preferido dos seus alunos. Uma das principais razões para o sotaque estrangeiro em seu inglês nativo foi o desejo de expressar que suas experiências e habilidades em línguas estrangeiras a haviam transformado. Ela não era mais como os falantes canadenses monolingues em inglês. In brief interactions with locals in foreign languages, I have also challenged myself to pass as a native speaker. However, due to my physical appearance, it is impossible in Asian countries except over the phone. Additionally, I have consciously and unconsciously imitated regional accents and dialects. Like Nicole, I sometimes allow my other linguistic and cultural identities to affect my accent in English, to differentiate between monolingual English speakers and myself. Em breves interações com os habitantes locais em línguas estrangeiras, eu também me desafiei a passar como um falante nativo. Embora isso não seja realmente possível para mim em países asiáticos, exceto por telefone,
devido à minha aparência física. Também tenho imitado, consciente e inconscientemente, os sotaques e dialetos regionais. Assim como a Nicole, às vezes eu permito que minhas outras identidades linguísticas e culturais afetem meu sotaque em inglês para expressar uma distinção entre falantes monolingues de inglês e eu mesmo. It is difficult for me not to be influenced by accents and speech habits, even if our conversation is in English. It is much easier to approximate my original American English accent when interacting with people who have a similar accent due to the chameleon effect. Also called unintentional mirroring, this effect refers to the subconscious imitation of body posture, hand gestures, facial expressions, accents, word choice, and other behaviors. This type of mimicry enhances emotional connections between individuals and increases the amiability and smoothness of social interactions. It is not the same as mimicry used for ridicule. É difícil para mim não me deixar influenciar por sotaques e hábitos de fala, mesmo que a conversa seja em inglês. É muito mais fácil eu me aproximar do meu sotaque original em inglês americano quando interajo com pessoas que têm um sotaque semelhante por causa do efeito camaleão. Também chamado de espelhamento involuntário, esse efeito se refere à imitação subconsciente da postura corporal, gestos das mãos, expressões faciais, sotaques, escolha de palavras e outros comportamentos. Esse tipo de mimetismo aumenta as conexões emocionais entre os indivíduos e aumenta a amabilidade e suavidade das interações sociais. Não é o mesmo que a imitação usada para ridicularizar alguém. Everyone experiences the chameleon effect to a certain extent in language and behavior, some people more than others. The degree to which they do so is related to empathy and emotional sensitivity. Highly empathic individuals exhibit the effect to a greater extent than do other people. Additionally, people who frequently adopt the perspective of interaction partners mimic their communication habits to a greater degree than people who adopt the perspective of others less often. The chameleon effect is a natural human response to the need for adaptation and the desire to belong to social groups and connect with fellow human beings. Todos experimentam o efeito camaleão até certo ponto em linguagem e comportamento, algumas pessoas mais do que outras. O grau em que alguém experimenta esse efeito está relacionado à empatia e sensibilidade emocional. Indivíduos altamente empáticos exibem o efeito camaleão em maior medida do que outras pessoas. Além disso, as pessoas que frequentemente adotam a perspectiva dos seus interlocutores tendem a imitar seus hábitos de comunicação em maior medida do que aquelas que o fazem com menos frequência. O efeito camaleão é uma resposta humana natural à necessidade de adaptação e ao desejo de pertencer a grupos sociais e de se conectar com outros seres humanos. I often imagine what it's like to be someone I see in daily life. It's like a game for me. I'm curious about how people experience their world. This trait relates to my willingness and ability to become part of new linguistic and cultural communities. The more I identify with native speakers of the language I am learning, the easier it is to mimic their accent and body language. This identification is a form of empathy. The concepts of identity and empathy are closely related. Think of the phrase, put yourself in their shoes, which we could substitute with have empathy, feel what they feel, or identify with them. When I am comfortable mimicking body language, it is easier to imitate the accent. Muitas vezes imagino como seria ser uma pessoa que observo no dia a dia. É como um jogo para mim. Eu tenho curiosidade em saber como outras pessoas experimentam o seu mundo. Essa característica está relacionada à minha vontade e capacidade de me tornar parte de novas comunidades linguísticas e culturais. Quanto mais me identifico com falantes nativos da língua que estou aprendendo, mais fácil é imitar seu sotaque e sua linguagem corporal. Essa identificação é uma forma de empatia. Os conceitos de identidade e empatia estão intimamente relacionados. Pense na frase coloque-se no lugar do outro, que também poderíamos substituir por a ter empatia, sentir o que eles sentem ou a identificar-se com eles. Quando me sinto confortável imitando a linguagem corporal,
é mais fácil imitar o sotaque. Thus, I believe that the intentional acquisition of foreign languages and adaptation to foreign cultures tend to increase the potential of the chameleon effect, both in verbal and nonverbal forms. This is part of the transformational process of becoming multilingual and multicultural individuals, constructing new linguistic and cultural identities. The more one speaks a foreign language spontaneously with ever greater mimicking of a native speaker, the more transformational the process and overcoming the emotional resistance to creating new cultural and linguistic identities. Assim, acredito que a aquisição intencional de línguas estrangeiras e a adaptação às culturas estrangeiras tendem a aumentar o potencial do efeito camaleão tanto nas formas verbais quanto nas não verbais. Isso faz parte do processo de transformação de um indivíduo se tornando multilingue e multicultural, ou seja, a construção de novas identidades linguísticas e culturais. Quanto mais se fala uma língua estrangeira espontaneamente com uma imitação cada vez maior de um falante nativo, mais transformacional é o processo e a superação da resistência emocional à criação de novas identidades culturais e linguísticas. You might wonder what I mean by emotional resistance. The following anecdote might be elucidating. Among the foreigners who often appear on TV in Japan in the role of Gaikokujin, foreign commentators, the ones considered to be the most fluent in Japanese closely mimic the accent, body language, and the way of reacting of the Japanese commentators. By way of reacting, I mean doing things like noisily sucking in air and then groaning slightly before disagreeing with someone. Dave Spector is one of the best examples. I once discussed these thoughts with a foreigner who had been living in Japan for 13 years, but still had minimal ability in Japanese. When I mentioned the example of Spector imitating Japanese ways of communication, he reacted with indignation, saying, "Doesn't it make you want to just slap him?" Você pode se perguntar o que quero dizer com resistência emocional. A seguinte anedota pode ser esclarecedora. Entre os estrangeiros que frequentemente aparecem na TV do Japão no papel de comentaristas Gaikokujin, estrangeiros, os considerados mais fluentes em japonês imitam de perto o sotaque, a linguagem corporal e a maneira de reagir dos comentaristas japoneses. Por a maneira de reagir, quero dizer fazer coisas como aspirar ruidosamente o ar e depois gemer um pouco antes de discordar de alguém. Dave Spector é um dos melhores exemplos. Uma vez discuti esses pensamentos com um estrangeiro que vivia no Japão há 13 anos, mas que ainda tinha uma habilidade mínima em japonês. Quando mencionei o exemplo de Spector imitando as formas de comunicação japonesas, ele reagiu com indignação dizendo: "Não te dá vontade de dar umas bofetadas nele?"